E para falar sobre os últimos desdobramentos da relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, eu converso agora com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa. Embaixador, boa noite ao senhor, seja muito bem-vindo aqui ao S Negócios. Boa noite, obrigado pelo convite, muito prazer voltando aqui. Embaixador, qual a avaliação que o senhor faz deste momento? Eu disse que, pelo menos formalmente, até o momento, pelo menos, o governo não mostrou que está disposto a negociar. Muito provavelmente deve fazer algum gesto nisso. Aliás, esperamos que o faça e que o faça com competência diplomática, que o Brasil tem história, inclusive. O senhor fez parte da diplomacia e é um exemplo claro disso. Mas que avaliação o senhor faz deste momento em relação a justamente esse assunto? O senhor vê potencial para se transformar numa das maiores crises ou na maior crise diplomática do país, se por acaso o governo Lula mantiver essa situação de simplesmente atacar e não negociar com o governo americano? Olha, eu acho que está evoluindo aqui, não é? Você hoje teve uma entrevista com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Estão fazendo reuniões com empresários lá em Brasília, aqui em São Paulo, empresários do agro, empresários da indústria. Eu acho que eles já identificaram, né, as dificuldades na área comercial e certamente vai haver uma contraproposta. O Geraldo Alckmin disse que em meados de maio foi entregue uma contraproposta ao governo americano. Eles certamente vão de novo entregar essa proposta agora com esses 50%, né? Certamente vai haver alguns ajustes. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: está todo mundo focado em dois aspectos dessa carta, o aspecto político e o aspecto comercial. O aspecto político eu acho que deve ser deixado de lado, porque o governo brasileiro convocou o encarregado de negócios lá em Brasília, deu uma dura nele, não é? Deu uma resposta dura na defesa da soberania, da não interferência. Então, a resposta para esse primeiro parágrafo já foi dada. Eu acho que a gente tem que ignorar isso totalmente. E, na minha visão, ao contrário de muitas análises que eu tenho visto e lido aí, esse parágrafo inicial, nessa carta, não está vinculado à solução da questão comercial. É outra coisa, foi colocado lá, como no caso do México, foi colocado o medicamento lá de contrabando que entra nos Estados Unidos. Enfim, o que me preocupa é o segundo parágrafo, que poucas pessoas estão dando atenção devida. Esse segundo parágrafo diz respeito à regulamentação das Big Techs. Há amigos americanos que pensam que esses 50% foram colocados aí não por causa do Bolsonaro, por causa do comércio, mas por causa da Big Tech, por causa da pressão das Big Techs. Vocês sabem que houve uma regulamentação pelo Supremo, o Congresso também está examinando isso. Então, eu acho que o governo brasileiro teria que dar mais atenção a essa questão da Big Tech. O que ele vai dizer para os americanos? Inclusive porque tem uma empresa ligada ao grupo do Trump, Rumble, que está processando o Supremo e o Alexandre Moraes. Então, eu acho que esse ponto é muito delicado e precisa ser tratado com muita atenção e com uma proposta concreta para conversar com os americanos. Eu acho que uma das possibilidades que eu vejo aí, pela minha experiência, é que o governo brasileiro deveria propor um grupo de trabalho, talvez conjunto, Estados Unidos e Brasil, para examinar esse tema. E na Europa, os europeus recuaram, eles iam regulamentar e não regulamentaram de medo de um contra-ataque dos Estados Unidos. O segundo ponto, aí eu encerro os comentários nessa hora, é a questão que o presidente está repetindo, é a questão da retaliação.
Essa lei da retaliação, que, segundo se informou, foi regulamentada hoje, vai ser publicada amanhã no Diário Oficial, eu cheguei a ler quando foi aprovado no Congresso. E a lei de retaliação não prevê a retaliação no sentido de olho por olho, dente por dente, quer dizer, 50% da tarifa sobre o Brasil, a gente põe 50% na tarifa dos produtos americanos. Não é isso. A lei de retaliação comercial, primeiro foi pensado em relação à União Europeia. Lembra das restrições para o agro? Sobretudo questões ambientais, né? Eram questões ambientais. E também a questão da emissão de gás carbono. Isso foi adiado pela União Europeia. Nós resolvemos tudo isso. E agora o governo coloca isso como a gente não sabe, né, que o presidente fala em retaliação, né? Eu acho muito complicado se a gente levar isso adiante. Eu acho que o Geraldo Alckmin, que está aparentemente quem vai negociar isso, é uma pessoa moderada e tal. Eu acho que dificilmente a gente vai partir para essa retaliação. Nós temos que acompanhar esses dois pontos, né? A retaliação e, sobretudo, o que vai ser oferecido na questão das Big Techs. Embaixador, deixa eu só voltar um ponto antes, então, até para a gente dividir exatamente esta relação. Eu tenho questões, sim, políticas nessa carta, está muito claro o primeiro parágrafo. Eu tenho questões, sim, que podem ser de questões meramente alfandegárias, e essa questão específica das empresas americanas e referindo-se especificamente às Big Techs. Nas questões alfandegárias, com relação a 50% ou imposições brasileiras, que o Brasil, por exemplo, tem uma série de restrições que não são, por exemplo, de questões sanitárias, que impõem a produtos importados. O Brasil, se não me engano, é o país que mais tem esse tipo de sanção, ou seja, de proibição alfandegária ou limitação alfandegária, não por questões de saúde, ou seja, sanitárias. O que hoje pode ser negociado? Ou isso nem não é o interesse americano? Há questões que o Brasil pode melhorar para colocar na mesa, pelo menos para um começo de conversa, perdão? Não, eu acho que eles vão fazer isso, né? O etanol é uma das coisas que vai se colocar, né? Que é o mais importante do ponto de vista americano, pelo nível da tarifa aqui no Brasil, e há outros produtos que eles exportam. Agora, como o vice-presidente mencionou, dos 10 principais produtos de exportação americana, 8 entram com tarifa zero. Então, por isso que eu digo, eu quando li a carta, eu percebi que esse segundo parágrafo que era o crucial, e pouca gente está dando atenção a isso aqui no Brasil. Eu acho que esse parágrafo de como eles vão reagir a essa regulamentação que foi feita, a questão da liberdade de expressão, como eles dizem, enfim, tudo isso que nós sabemos, isso para mim ainda é uma incógnita. Eu não sei como é que o governo vai reagir a isso, porque está todo mundo, os analistas, os economistas, a mídia, está todo mundo focalizando na relação comercial. E pouca gente se refere a essa questão da regulamentação das empresas de alta tecnologia, né, as Big Techs, e essas redes sociais. Então, eu acho que a gente vai ter que aguardar essas primeiras reuniões, né, que vão se realizar amanhã. Certamente, as empresas americanas que vão ser contactadas terão interesse em ajudar o Brasil, porque eles também são afetados, não é só o Brasil que vai ficar afetado, as empresas americanas também. Você imagina no café, na carne, no alumínio e no aço para a indústria automobilística. Isso afeta diretamente a produção americana. Eu acho que o setor privado brasileiro vai ter um papel muito grande junto ao setor privado americano. Eu, quando estava lá em Washington, em 2002, foi a primeira vez que colocaram restrições ao aço e ao alumínio. Colocaram 25% de tarifa, e nós negociamos e conseguimos fazer cotas que estavam isentas dessas tarifas. Eu acho que vai caminhar nesse sentido também, tenho a impressão.
Embaixador, deixa eu só voltar então à questão política. O senhor já fez uma ponderação em relação ao primeiro parágrafo da citação explícita ao presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. O presidente americano já fez essa citação, citou novamente o caso do presidente Bolsonaro, até porque ele vê uma semelhança muito clara na perseguição que ele sofreu e na perseguição que está sofrendo, no entendimento da própria carta do que diz Donald Trump. Aí eu tenho a segunda questão que eu também entendo como política, porque a censura que pode ocorrer nessa regulamentação das redes sociais foi aprovada dentro do Supremo Tribunal Federal, o que é uma afronta para o entendimento da democracia dos americanos, mas também aqui no Brasil, porque o Congresso brasileiro já tinha se manifestado. Mantém-se o marco civil da internet tal como está. Veio o Supremo e criou uma nova legislação, o que é um absurdo. Mas motivado, sobretudo, se a gente olhar para a realidade brasileira, por questões políticas internas, e que me parecem muito claras também para o Departamento de Estado, para o governo americano. Ou seja, eu tenho a política 1 e a política 2 dentro dessa carta. O senhor vê isso dessa maneira? Porque, de alguma maneira, o governo teria que ceder. E para ceder nessa questão, ele teria que afrontar o Supremo Tribunal Federal, que hoje é parceiro dele. Sobretudo numa série de medidas. O próprio governo pediu que o Supremo interviesse e legislasse sobre as redes sociais. O senhor vê possibilidade de recuo neste ponto por parte do governo brasileiro? Porque me parece que talvez aí os americanos não vão ceder em nada. Não, na questão política do presidente Bolsonaro, eu acho que esse assunto não vai ser nem tratado. Não, a gente não tem que mencionar isso, porque isso não está relacionado com a negociação comercial e essa negociação com as Big Techs. É outra história, como eu falei, já houve a conversa com o encarregado de negócio, já resolveu. Então, a parte comercial, eu acho que vai ser equacionado, resta essa questão das Big Techs. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, porque eu não sei o que vai acontecer. Nós temos aí 3 semanas para resolver. Por isso que eu digo que, como solução intermediária, se a gente não vai mudar isso, eu acho que não vai ser alterado, a gente tem que propor alguma coisa para os americanos, talvez uma reunião entre os ministérios competentes dos Estados Unidos, aqui os Ministérios das Comunicações, enfim, os ministérios competentes aqui, para examinarem isso, como é que fica, entendeu? Porque esse vai ser um ponto muito delicado, e é um ponto, como você disse, que envolve instituições. E o governo brasileiro não tem condição de influir para mudar a decisão do Supremo. Então tem que haver algum tipo de entendimento com os americanos para superar essa dificuldade. Nessa questão, nesse tipo de negociação, que tipo de medida, por exemplo, poderia postergar a aplicação da sobretaxa americana? Especificamente no caso das Big Techs, o senhor tem chamado a atenção aí, e particularmente eu concordo com o senhor. Uma postergação da aplicação desse entendimento do Supremo, ou seja, o Congresso voltaria a se debruçar sobre o assunto e construiria, digamos, um consenso em relação a isso. Porque para o próprio Brasil, para a lógica brasileira, o Supremo legislar é uma afronta. Então, e isso obviamente chama atenção porque está afrontando interesses americanos de empresas que atuam aqui no Brasil. E o senhor tem feito essa citação aí com muita frequência, essa menção à questão europeia. A Europa voltou atrás. Aliás, acho que o senhor é o único que tem citado isso com bastante frequência e já há bastante tempo. Esse tipo de gesto já abre caminhos? Ou seja, se o governo brasileiro disser assim, olha, vou levar para o país e dizer, vamos suspender essa decisão, ou pelo menos postergar que ela entre ela entre em vigor, e vamos remeter novamente o assunto ao Congresso. Porque se o Congresso decidir legislar novamente sobre esse assunto, suspende-se a decisão do Supremo em algum momento, ou pelo menos um entendimento ali diplomático dos 3 poderes. Isso já poderia, digamos, permitir uma conversa em melhores termos por parte do Brasil em relação à decisão americana? Olha, é muito difícil você opinar sobre isso. A gente não está acompanhando isso de dentro do governo. Até que ponto o governo brasileiro está disposto a fazer concessões, não fazer concessões. Por isso que eu estou dizendo, a solução neutra é propor uma reunião com os americanos para examinar esse assunto, entendeu? E aí ver o que acontece, porque esse é um assunto delicado, está afetando a Europa, está afetando outros países aqui na região, e o Brasil vai ficar no meio dessa questão, entendeu? Eu acho que é muito difícil você opinar sobre como deveria ser feito e tal, porque nós estamos no começo, né,
da preparação do governo, né? Temos que ver como é que fica a reunião com os empresários. Certamente esse assunto vai sair também, porque os advogados da Rumble estão se pronunciando publicamente aqui no Brasil. Então, eu acho que eu prefiro não emitir nenhuma previsão, porque realmente é um tema muito complicado e vai exigir uma ação política do governo. Agora, o que eu insisto, desde o começo, quando em abril, né, foi colocada essa taxa geral para todo mundo, primeiro que a gente não pode ficar muito chateado porque o Brasil foi afetado, todo mundo foi afetado. A Europa com 30%, o Japão com 20 e tantos por cento, o México a 30%, agora o Canadá 35%, que são países muito mais próximos dos Estados Unidos do que nós. Então, eu acho que a gente tem que negociar. O importante é negociar, não fechar a porta, porque o presidente, há uns dias atrás, ele declarou que não ia fazer nada até agosto. E agosto ele ia ver como ficava. Eu acho que isso foi qualificado, porque a minha impressão, ouvindo as declarações do vice-presidente, é que vai ser apresentada uma proposta, ou a mesma proposta que foi entregue em maio, ou uma nova proposta agora, entendeu? Mas eu acho que eles vão fazer um gesto de apresentar uma proposta para diminuir essa tarifa, e se for o caso até de postergar, porque o Trump é tão volátil, né? Ele vai e vem, amplia o prazo, diminui o prazo e tal. Isso está dentro do cálculo, né, dos negociadores brasileiros. Embaixador, o senhor me enviou recentemente um artigo seu sobre a diplomacia brasileira e o senhor esteve tanto tempo à frente da diplomacia, de decisões e discussões diplomáticas. Diplomacia é uma coisa de gente sensata e pragmática. Nós temos críticas muitas sobre a atuação do Itamaraty recentemente. E olha que o Itamaraty tem uma história brilhante de diplomatas capazes. O Brasil sempre foi capaz, inclusive, de diplomaticamente fazer seu valor no mundo. O senhor vê o Itamaraty hoje em condições, sobretudo de independência política, para discutir com sensatez e pragmatismo uma questão que requer sensatez e pragmatismo, como essa questão comercial? Olha, não sei se você está se referindo ao trabalho que eu fiz sobre o esvaziamento do Itamaraty. Exatamente. Quer dizer, o Itamaraty está coordenando essa negociação. Quem está coordenando é o MIDIC e a Casa Civil. Essa é outra prova do esvaziamento do Itamaraty, entendeu? O Itamaraty está assessorando, mas quem está dirigindo é o Geraldo Alckmin e o Rui Costa. Então, eu acho que está havendo problemas lá no Itamaraty por causa dos cortes no orçamento. Você não tem dinheiro para mandar os diplomatas participar de reuniões, você não tem, atrasa as remoções para o exterior porque não tem dinheiro para mandar os diplomatas. Enfim, está havendo uma situação muito complicada, nem falando do aspecto político, né, da divisão que existe entre a presidente da República e o Itamaraty, não estou nem falando isso, mas em termos práticos, o Itamaraty nesses últimos anos, né, 20, 30 anos, vem sofrendo um esvaziamento gradual, que eu acho que não é bom para o país. Quer dizer, se você olhar a história dos 200 anos da política externa brasileira, desde 1822, na independência até agora, você vai ver que o Brasil é um dos poucos países em que a política externa plasmou o país. A negociação das fronteiras, né, com o Alexandre de Gusmão, depois com o Barão do Rio Branco, e o desenvolvimento econômico, antes de haver Ministério do Planejamento, de haver Ministério da Economia, o Itamaraty já falava em desenvolvimento econômico e brigava nos fóruns multilaterais a favor do Brasil. Então, eu acho que os futuros governos vão ter que repensar essa posição do Itamaraty para fortalecer o Itamaraty, inclusive nessas negociações internacionais. O papel do Itamaraty é muito importante. Nós temos antenas em todas as embaixadas, temos que ter uma presença, né, da diplomacia pública, enfim. Isso vai ter que ser, em algum momento, vai ter que ser corrigido.
Embaixador, só um último questionamento, por gentileza. O senhor acha que este alinhamento da presidência da República, do presidente Lula, seja com, por exemplo, declarações hostis a Israel, ao próprio presidente Trump, a Elon Musk, que pertencia ao quadro de assessores diretos do presidente até recentemente na Casa Branca, ou mesmo com relação ao Irã, ao Hamas, que elogiou o governo brasileiro, ou seja, esse tipo de alinhamento, a posição dele em relação à guerra na Ucrânia e tudo mais, o senhor acha que isso não vai pesar nesse momento da negociação? Isso não acendeu um alerta na Casa Branca em relação ao estado da democracia brasileira e essa sobretaxa talvez vá também se investir com esse objetivo de tentar trazer um pouco de normalidade institucional? Não, eu acho que o Geraldo Alckmin e a assessoria do Itamaraty, eu acho que o bom senso vai prevalecer. O problema é que, desde o segundo mandato do presidente Lula, passando pela Dilma e agora no terceiro mandato, a política externa foi contaminada por influências ideológicas e partidárias. O problema todo é esse. Nesse mundo dividido, você teria que manifestar a sua posição de independência. A gente é ocidental, a gente tem muito boa relação com os Estados Unidos, mas nos últimos 15 anos a Ásia se transformou no nosso maior parceiro e a China no nosso maior parceiro comercial. Então não tem jeito, nós temos que conviver de um lado com a Ásia, com a China, do outro lado com os Estados Unidos, sem preconceitos ideológicos ou sem preconceitos partidários. É colocar o Brasil em primeiro lugar. Embaixador Rubens Barbosa, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui em US Negócios. Boa noite ao senhor, viu? Boa noite, muito obrigado. Bom, nós conversamos com o embaixador Rubens Barbosa, serviu durante muito tempo na Embaixada do Brasil em Washington. Aliás, o senador Rubens Barbosa, eu me lembro de uma entrevista há muito tempo que fiz com ele, em que o Brasil estava preocupado em vender, se não me engano, eu acho que era etanol para os Estados Unidos. Havia uma certa pressão e ele dizia assim, olha, o Brasil está procurando um produto que os americanos não querem, sendo que tem pelo menos uns 100 outros produtos que o Brasil tem para entregar e que tem, por exemplo, alíquota zero de exportação, ou seja, que os americanos não impõem nenhuma alíquota, ou seja, havia um mercado muito grande para se aproveitar. Mas aí nós estamos falando de um diplomata preparado, técnico e pragmático, né? Sem esse viés ideológico que hoje, como ele mesmo disse, né, tem o Itamaraty. Os interesses do Brasil são do Brasil, de todos os brasileiros, não deste ou daquele governo.